Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os queijos holandeses. Os queijos holandeses, eles têm uma questão histórica envolvida, e eu gosto muito dessa parte e de transformar isso em conhecimento, de contar para as pessoas. Então, tudo começou na época da colonização, com os portugueses, né, lá em meados de 1500. Todos os banquetes reais tinham queijos especiais. E os queijos que se traziam da Europa eram principalmente os queijos holandeses. Então o Gouda e o queijo tipo Edam, tá? Então esses dois queijos eles eram figurinha em todos os banquetes reais. E naquela época então começou a história do queijo no Brasil. O primeiro queijo brasileiro registrado foi em 1581, a produção, porque justamente os portugueses resolveram começar a produzir o queijo, porque logicamente existiam custos, né, para trazer da Holanda, né, da Europa os queijos. Então se pegou a base do queijo Gouda e do queijo Edam e se desenvolveram dois queijos que se tornaram muito populares no mercado brasileiro, que é o queijo prato, a partir da receita do queijo Gouda, e a partir da receita do queijo Edam surgiu o queijo do reino, que é muito conhecido, e o próprio nome ele já indica, né, gente, que tem a ver com o reinado, com a questão histórica do Brasil, tá? Então esses dois queijos têm essa questão histórica muito forte com o Brasil. Mas a gente não vai falar só de história não, vamos falar de características, tá? Então o queijo Gouda e o queijo do reino, eles têm características muito semelhantes de estrutura, tá? Tendo em vista que o Gouda ele é um queijo um pouco mais macio e amanteigado, então você coloca na boca e você sente uma cremosidade da própria massa do queijo. E o queijo do reino ele tem um pouquinho mais de sequidão, pois o tempo de maturação é o mesmo. Só que na maturação ele acaba tendo, ele perde um pouco mais de umidade do que o Gouda. Então por isso ele é um pouquinho mais seco do que o próprio queijo Gouda. Tá? Outra característica que é muito legal é que na Holanda, né, os queijos Gouda, né, primeiro que o queijo Gouda é o queijo mais consumido no mundo, de 50% a 60% do volume desse queijo do consumo mundial de queijo, perdão, é queijo Gouda. Então lá eles falam até queijo Gouda, né? É diferente a pronúncia, né? Não é Gouda que nem a gente fala. E o queijo Gouda, eles, assim como o Gruyère e Emmental, são peças gigantescas de 40, 42 quilos. E aqui lá na Europa, os Goudas têm algumas classificações. Eles podem ter de 1 até 18 meses de maturação. Imaginem, gente, um Gouda com a maturação de um parmesão faixa azul, por exemplo. Então ele vai ter características diferentes de um Gouda jovem, tá? Então, outra característica que é muito importante na Holanda é que com o passar do tempo de maturação, de vida do queijo, ele com certeza ele vai mudando as suas características, e uma maneira que o holandês enxergou de poder diferenciar os queijos é adicionando a coloração, o tingimento da casca, tá? Então essa casca rosa aqui, vermelha, no caso do Gouda, e também tem no reino, ela se dá justamente por conta do tempo de maturação. Então o Gouda ele começa com 1 mês de maturação, considerado como younger, né, ou jovem, do inglês jovem, né? E ele vai passando até chegar em 6 meses de maturação, onde ele recebe a casca vermelha ou rosa, e com 12 meses ele recebe uma casca preta. É isso mesmo, gente. Então, na Holanda existem 18 tipos de queijo Gouda, tá? Então, cada um de acordo com o seu tempo de maturação. E as cascas, elas vêm para justamente dizer o quanto esse queijo está maturado, tá? No nosso portfólio de Vigor, de faixa azul, de Jong, no caso de Vigor, a gente optou por esse produto, o Gouda Vigor, ele não possuir casca, tá? Por quê? Por conta de que ele é um produto younger, ele é jovem, tá? Então, em sua teoria, ele não
não seria merecedor, entre aspas, da casca vermelha, porém ele também é muito utilizado no segmento do food service. E no food service, muitos acabam tendo que tirar essa casca vermelha para não ter o tingimento no preparo. Então, por exemplo, vou fazer um molho com queijo Gouda. Se eu não tirar a casca, provavelmente ele vai ficar um pouco rosa. E isso atrapalha a coloração final do meu molho. Então, muitos restaurantes, muitos cozinheiros, chefes, acabam tirando essa casca. E isso gera um desperdício, tá? Então, por conta disso, o queijo Vigor não possui essa casca. Porém, o faixa azul a gente entende que é um queijo, e também por conta de processo de maior qualidade, tá? Do que o Vigor, é um queijo acima. Então, a gente, para diferenciar e para os conhecedores de queijo, nós temos a casca rosa clássica, tá? Que diferencia o queijo mais jovem de um queijo mais curado, né? Mais maturado. A diferença de maturação não é grande entre os dois queijos, tá? Então, não vai existir a mesma diferença que um Gouda holandês, porém a gente diferencia pela casca a qualidade do Vigor e do faixa azul, ok? Agora, o queijo Jong, né? Tanto Jong ou Jonguinho, que são as duas versões de tamanhos que a gente tem, tá? Esse daqui que eu estou mostrando para vocês, no caso, é o Jonguinho. Vocês vão ver já que é um queijo que vem numa lata, né, especial. A gente tem que abrir com o abridor de lata, tá, gente? Pois ser um queijo bastante tradicional e clássico, a gente manteve as características da lata sem ter aquele abre fácil, porque justamente a gente não quis perder a originalidade, tá? Então, a gente abre a lata com o abridor e logo em seguida tá aqui o queijo, todo com a casca rosácea, tá? Assim como ele foi desenvolvido lá no início da sua história. E a Jong tem uma história bem importante com o queijo do reino no Brasil. A Jong foi a primeira empresa a transformar, vou até deixar ele aqui, ó, a transformar a produção do queijo do reino de artesanal para escala fabril. Então nós somos pioneiros quando o assunto é queijo do reino. Então por conta disso também a gente não quis inovar numa embalagem com o sistema abre fácil, com aquele próprio abridorzinho que já vem embutido, que algumas marcas já têm, para não perder essa tradição no queijo, tá? Outro fator que diferencia é que a massa do queijo Jong, do queijo do reino, ela é mais alaranjada, enquanto a massa do Gouda é uma massa amarelinha clara, como vocês podem ver, tá? Isso é um fator bem importante que diferencia a olho nu os dois queijos, tá? Além da sequidão, o queijo Gouda é um queijo bastante frutado, um sabor bem frutado presente, enquanto o queijo do reino ele tem uma picância que o Gouda não traz, tá? Quando o assunto é harmonização, ambos podem ser harmonizados, com vinhos semelhantes, tá? Então aqui a gente trouxe um Cabernet Sauvignon, um cazigeiro, né, que é um vinho com taninos equilibrados, possui notas de amora, de baunilha, então é um vinho tinto que vai muito bem tanto com o Gouda quanto com o reino. E aqui uma segunda opção também de uva tinta é um Merlot, tá? O Merlot ele tem uma característica de ter também os taninos mais equilibrados, só que ele vai te trazer uma sensação um sabor mais de amora, de ameixas, de frutas negras, tá? Então essas são as duas garrafas aí, as duas cepas de vinho que a gente indica. Lembrando sempre que quando for fazer uma venda casada de Vigor, de queijos Vigor, a gente sempre vai para o Cazigeiro del Diablo. E quando a gente fala de faixa azul, a gente vai para o Marquês de Casaconte. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que ajude vocês cada vez mais a vender. Tá bom, gente? Bora vender!